Ora então, muito boa tarde, bem-vindos. Pedimos desde já que desliguem o vosso vídeo e áudio para que esta sessão decorra da melhor forma possível. E informamos que esta sessão está a ser gravada, como podem verificar nos vossos respectivos dispositivos. E ainda esta sessão será posteriormente divulgada nos respectivos canais digitais dos organizadores. Gostaríamos de agradecer o vosso interesse por mais uma sessão que integra um ciclo de sessões online organizado pelo Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, pelo Instituto da Defesa Nacional, tendo como Media Partner o Diário de Notícias. E alertamos desde já a vossa atenção para procurarem no Diário de Notícias ou mesmo nas páginas do Facebook, tanto do SEI como do IDN, a entrevista da nossa oradora, a doutora Isabel Ferreira Nunes, ao Diário de Notícias no âmbito desta sessão, e também para amanhã estarem atentos para o texto de opinião do nosso orador Ricardo Marchi, também no seguimento desta sessão. Deixar-vos ainda com a nota que a próxima sessão irá realizar-se na próxima quinta-feira, 2 a 8, dia 21 de maio, por volta das 6, também aqui no Zoom, e será sobre o espaço euroasiático em tempos de Covid-19 e contará com a presença do professor Dr. Vasco Rato, do professor Dr. Luís Tomé, da professora doutora Licinha Simão e contará com a moderação da doutora Cátia Miriam Costa. Hoje dedicamos a nossa atenção ao espaço europeu em tempos de Covid-19 e contamos com a presença da doutora Isabel Ferreira Nunes, da professora Ana Paula Brandão e do doutor Ricardo Marchi, quem desafiamos. Achámos que passar por esta pandemia não era um desafio suficiente e desafiamos para hoje, em apenas 1h30, falarem das implicações que esta pandemia trouxe em várias áreas ao espaço europeu. A doutora Isabel Ferreira Nunes é doutorada em Ciência Política pela Universidade de Twente, é atualmente responsável pelo Centro de Estudos e Investigação do Instituto da Defesa Nacional, é também diretora da revista Nação e Defesa, diretora do curso de Defesa Nacional do Instituto da Defesa Nacional, e os seus interesses de investigação incidem nas áreas das teorias das relações internacionais e da política externa de segurança e defesa europeia. A professora Ana Paula Brandão é doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade do Minho, é professora auxiliar da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, também diretora do mestrado em Ciência Política na mesma universidade e investigadora do Centro de Investigação em Ciência Política. Os seus interesses de investigação incidem nas áreas dos estudos de segurança e dos estudos europeus. E o Dr. Ricardo Marchi é doutorado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, é atualmente investigador no Centro de Estudos Internacionais e professor convidado no ISCTE, e os seus interesses de investigação incidem nas áreas do radicalismo de direita, em termos de pensamento político, partidos e movimentos sociais, na Europa contemporânea, com particular atenção ao caso português. Portanto, como podemos aqui verificar por esta nota biográfica, os nossos oradores têm, portanto, especializações bastante distintas e vamos hoje tentar fazer um exercício de tentar interligá-las. E eu começaria por fazer aqui uma ponte com a sessão anterior, que foi sobre o espaço transatlântico, onde havia uma certa ênfase de que esta pandemia veio confirmar tendências já em curso. Portanto, a minha primeira questão para os três oradores será se na Europa esta pandemia também veio confirmar tendências e se veio criar novas tendências. Dava a palavra em primeiro lugar, portanto, à doutora Isabel. Doutora Isabel, só ativar o áudio. Não estamos... agora sim. Muito obrigada. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Também agradecer
ao ISCTE, ao IDN, esta parceria também com o Diário de Notícias e manifestar o grande gosto que tenho de partilhar este painel com a Ana Paula Brandão e com o Ricardo Marchi e também ter a Sofia Geraldes como moderadora deste nosso debate. E em relação a estas tendências atuais e aquelas que se poderão vir a manifestar no futuro, eu diria que talvez a tendência mais permanente venha a ser aquelas que decorrem dos desentendimentos ou dos acordos que têm havido em matéria do retorno de investimento no que respeita ao fundo de recuperação. E esse parece-me que talvez seja a tendência mais estruturante resultante das consequências desta pandemia. A questão se esse fundo irá evoluir no sentido de subvenções ou no sentido dos empréstimos e, portanto, um e outro terá consequências necessariamente distintas sobre as questões da tributação. E ao ter consequências sobre as questões da tributação vai ter necessariamente consequências sobre a percepção quer dos decisores, quer dos cidadãos sobre a União Europeia e sobre a forma como os atores europeus gerem esta crise. No que respeita às tendências que poderemos considerar como novas, eu diria que uma tendência, e felizmente que se manifesta e que se está a manifestar com esses contornos, é o de um melhor entendimento entre as instituições europeias. Portanto, aquela clássica competição entre as instituições europeias tem vindo a atuar ao longo dos anos e, de facto, no curso desta resposta à crise pandémica, essa competição tem, de certa forma, tem sido atenuada do meu ponto de vista. Uma outra tendência que talvez se venha a manifestar é a da intenção da União Europeia no futuro passar a ter uma posição um pouco mais protecionista em relação a atores externos, ou seja, no sentido de evitar que esses atores externos controlem setores que são do interesse estratégico para a União Europeia e para os Estados-membros que a compõem, ou seja, nós temos cadeias de produção e de armazenamento extremamente distendidas e, portanto, talvez a tendência futura seja a de trazer essas cadeias de produção e de armazenamento mais próximas das áreas de consumo, neste caso dos Estados-membros. É óbvio que isso é uma consequência, que é do subir dos preços dos produtos, nomeadamente produtos farmacêuticos, já que estamos a falar num contexto de uma crise pandémica com consequências no plano da saúde. E se atentarmos à dependência que temos presentemente, 50% em relação a produtos de equipamento e proteção relativamente à China, 40% relativamente à produção de antibióticos, ou mesmo 90% de produção de paracetamol é feita fora da Europa e, portanto, estes setores provavelmente serão objeto de um maior protecionismo por parte da União Europeia. E o mesmo se aplicará em relação a outros setores de interesse estratégico para a União e para os Estados-membros, em que quer as instituições, quer os próprios governos irão ou poderão vir a fazer um acompanhamento bastante mais próximo e controlado sobre quem investe, com o quê, como, quando e onde. E os setores da energia, os setores das comunicações, os setores da saúde, o setor da indústria, da defesa, da investigação, vão ser com certeza setores que irão também ser objeto de um maior protecionismo e há vozes autoritativas dentro das instituições europeias que apontam muito nesse sentido. No plano da defesa, eu diria que a tendência poderá ser para uma menor dispersão dos projetos e iniciativas em matérias de defesa e, portanto, uma maior concentração naqueles que de facto vale a pena fazer um investimento estratégico, porque tem esse valor, tem essa valência, por um lado, e por outro lado, uma necessidade de um maior compromisso por parte dos Estados-membros, porque se não houver um maior compromisso por parte dos Estados-membros, é óbvio que essa seleção mais criteriosa desses projetos não poderá vir a acontecer. E uma tendência que também se poderá vir a esboçar seja a de os Estados-membros perceberem que se fizerem pactos de regime relativamente a determinadas políticas setoriais, mesmo na política de defesa, em relação à qual isso é mais difícil de fazer, isso também protege, de certa forma, melhor este setor, europeizando. E, portanto, eu diria muito sucintamente que estas seriam as tendências que eu identificaria como de natureza mais estruturante e como as novas tendências também.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria naturalmente de agradecer o vosso convite, que é com muito gosto, que colaboro mais uma vez com o Instituto de Defesa Nacional e também agora com o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Também uma saudação muito especial aos meus colegas de painel desmaterializado, é um privilégio estar com vocês. Também à Sofia, pela dedicação, a simpatia. Isto dá trabalho mesmo sendo desmaterializado e, portanto, parabéns também pela componente executiva e também cumprimento, embora não vendo neste momento, não tendo essa possibilidade, estou a reconhecer aqui alguns nomes também, mas cumprimento todos os participantes e isto é uma das vantagens destas tecnologias. Há quem fale da despersonalização e distanciamento, mas também nos aproxima e, enfim, nos permite estarmos aqui hoje tantos, não é? E penso que depois de muitas horas de teletrabalho, imagino, e portanto bem-ajam por se juntarem a nós a esta hora. Espero que isto não conte nos meus 5 minutos relativamente à intervenção. Bom, quanto à questão das tendências, a pergunta no fundo é se confirmam tendências. Eu vou pegar aqui, penso que de alguma maneira, e já foi foram muito bem identificadas uma série delas pela professora Isabel, mas portanto se confirmam ou se há aqui uma grande nota de novidade, de inovação, de diferenciação. E olhando para esta crise e para as que a precederam e que têm também naturalmente diferenças entre a matiz, a área, o setor, a aceleração e o impacto, mas eu considero que, em traços gerais, as crises e esta crise intensificou, tornou mais visível tendências, não é? E, portanto, esse é um primeiro dado. Eu aqui faria uma distinção, primeiro, num sentido mais geral, considero que intensificou tensões diplomáticas que são históricas, fazem parte do ADN da construção europeia. Haveria várias a identificar, eu destaco 3. A histórica, a tensão entre a dimensão comum e a dimensão nacional. Neste momento preocupa-me seriamente a dimensão nacional. Lembro aqui só 2 notas, deixo isso para quem direito, que é o professor Ricardo, melhor que ninguém o tratará. Nós temos uma Hungria a ser, de forma simples, liderada por decreto presidencial e, portanto, as derivas autoritárias numa componente nacional, num espaço que é democrático, é, para mim, de facto, um sinal preocupante, mas no sentido também, enfim, outro Estado com outra natureza, é verdade, o caso da Alemanha e o resultado deste acordo no Tribunal Constitucional. E, portanto, há aqui uma intensificação desta componente nacional, com sentidos diferentes. Uma coisa é, de facto, as derivas autoritárias, mas também, enfim, este põe em causa algo que estava mais adquirido, até em termos jurídicos, que é o primado do direito da União Europeia, o direito da integração, como quiserem chamar. Uma segunda tensão diplomática e histórica, que é muito importante, que tem como resultado também, me parece, intensificar uma outra tendência, que é do distanciamento do cidadão. Mais uma vez, esta crise, penso que no olhar do cidadão comum, o que foi visível foi a dimensão nacional, e, portanto, e que tem a ver com uma assimetria entre o que é aquilo que é declarado e aquilo que é efetivamente executado. E aqui tem uma particular importância num sistema que é um sistema de governação multinível, eu diria o local-local, mas vou ficar gaga, quero mesmo significar isso. Esta pandemia toca o cotidiano da pessoa, das comunidades, das famílias, e, portanto, de uma forma transversal, transnacional, como nunca aconteceu nas outras crises precedentes. Claro que a Espanha e a Itália tiveram impactos mais severos, mas, de facto, não há Estado que tenha, enfim, sido salvaguardado desta crise sanitária. A terceira tensão diplomática também tem a ver com, por um lado, a clara consciência e a clara formulação de abordagens intersectoriais e multiníveis para problemas que são efetivamente
permite-me uma expressão, liquid problems, são de grande complexidade, e por um lado, essa assunção, hoje tem vulgarizada a designação de comprehensive approach para os problemas, e a União Europeia assumiu isso claramente na sua narrativa, mas depois, do outro lado, temos, de facto, entraves complexos. Logo à partida, já referi o acentuar das componentes, enfim, mais nacionalistas, vamos chamar assim, mais e soberanistas, por um lado, mas também algo que faz parte, uma característica da policy europeia, que tem a ver com uma policy differentiation. Portanto, a organização tem um envolvimento muito diferenciado na natureza e no seu grau em termos de políticas públicas e, portanto, na área da saúde, como bem sabemos, há uma forte presença nacional. Só uma vertente está na competência partilhada, enfim, depois a proteção da saúde está naquela categoria híbrida de ações complementares ou de apoio ao Estado. E, portanto, isto em traços gerais, eu considero que há esta intensificação. Em termos mais específicos, tenho também, acho que vale a pena sublinhar, porque, enfim, olhando para a crise de 2008, mas também outras adjacentes, tem a ver com a preocupação de salvaguardar o modelo social europeu. E, mais uma vez, voltando que esta crise teve um impacto direto, imediato, no cotidiano de cada um. E, portanto, a salvaguarda deste modelo social é fundamental, e ligando ao que disse a professora Isabel, no que está a ser agora discutido no Fundo de Recuperação, o montante está definido, houve agora um atraso, como sabemos, da Comissão, mas falta saber também que modelo nós queremos em termos de Fundo de Recuperação, para além de apoiar naturalmente PMEs, transportes, turismo, áreas que foram afetadas, mas não esquecer a questão ambiental, que pode, enfim, perder aqui algum elan também. Outra tendência que também é acentuada tem a ver com a importância da Europa digital. O que esta crise evidenciou, voltando ao cotidiano, voltando ao local, foi que, de facto, apesar de muito já ter sido feito e bem feito pela União Europeia, pelos Estados nesta matéria, a verdade é que ainda não há uma efetiva democratização, na minha leitura, e permitam-me a liberdade desta expressão, ao nível quer das competências, dos skills, da componente soft, mas também da componente hard, dos equipamentos. E eu estou a falar com conhecimento de causa de quem está no terreno, enfim, nas universidades, e, portanto, já para não falar de outros níveis de ensino. E, portanto, ainda há aqui, de facto, muito a fazer. Outro elemento também tem a ver com a cibersegurança e está associado também à Europa digital. São números muito generalistas, é certo, mas os ciberataques aumentaram em 40% a nível mundial no contexto desta crise, e para além da questão do cibercrime, que estava claramente na agenda, preocupa-me o intensificar das medidas de vigilância. Estou a falar, por exemplo, destes aplicativos de contact tracing, e por isso leva-me a outra tendência também, não é novidade, que é a importância do controle democrático. E, portanto, a proteção dos direitos, liberdades dos cidadãos europeus, mas também, outra questão muito importante, dos cidadãos não europeus. E, portanto, há aqui questões que, de facto, se intensificaram e tornaram mais urgentes. Finalmente, ao nível de uma componente mais de actness, digamos assim, é um desafio, não é, para uma pertença União Europeia assumida como, muitas vezes, potência normativa, só que, de facto, esta presença não se tem afirmado como uma alternativa ao vazio deixado pelos Estados Unidos e, portanto, não correspondendo às expectativas, e também me parece crucial uma assertividade em relação à China, que também me parece que está, enfim, fragilizada, mais uma vez, por diferenças de sensibilidades nacionais e, portanto, há aqui esta debilidade. No entanto, também é verdade que a União Europeia confirmou uma tendência na linha da frente em termos de doador e da componente da ajuda humanitária, enfim, sabemos desta iniciativa liderada pela Comissão e que em tempo recorde, em 4 de maio, em 3 horas,
se é correta a informação, enfim, foram garantidos 7,4 mil milhões, enfim, não se atingiu 7,5, mas de qualquer forma são boas notícias e, portanto, mais uma vez esta diferenciação, esta assimetria de comportamento do ator que decorre da própria política que tem esta característica. Para concluir, o que há de novo? Eu confesso, tenho sempre alguma reação alérgica à novidade nestas matérias, não é? Portanto tenho sempre muita dificuldade, mas eu talvez, enfim, desculpem-me a parcimónia, e com a prudência, eu identificaria, em termos de agenda setting, claramente o tema da saúde e da fragilidade, da ausência de uma efetiva política de saúde pública a nível europeu. E, portanto, acho que este é um tema que claramente subiu na agenda. Vamos ver se mantém, não é? Porque isso não é garantido. Se a Estónia foi muitas vezes depois de passada a crise, há um downsizing, mas aqui, claramente, eu acho que é um elemento novo, importante, interessante, porque toca à vida e algo que é fundamental, que é a vida e a dignidade das pessoas. Associada à agenda também de ID, não só, claro, em particular neste momento aplicada à área da saúde, e que eu reputo como também particularmente importante, eu acho que é uma das áreas em que também, do que é possível neste momento aferir, a União Europeia teve uma resposta, enfim, coletiva, comum, enfim, não só em termos de montantes, mas em termos até, que é algo que é fundamental, de partilha de informação. E, portanto, eu neste momento deixaria, enfim, ficaria por aqui. Muito obrigada. Desculpa se eu passei 5 minutos. Daria agora a palavra ao Dr. Ricardo Marchi. Sì, muito boa tarde a todos. Obrigado ao Instituto de Defesa Nacional, ao ISCTE, ao Diário de Notícias por esta parceria, por esta série de conferência, aos colegas que participam neste painel e aos colegas que estão por trás a organizar tudo. Dito isto, quando a pandemia chegou à Europa e ao Ocidente, quer do ponto de vista dos meios de comunicação, quer do ponto de vista dos analistas políticos, surgiu uma nova vaga de alertas contra o populismo de direita. Ou seja, a ideia, atenção, que se abre aqui, no momento de crise, uma nova janela de oportunidade para o populismo de direita a nível internacional e, portanto, temos a certeza que irão aproveitar-se desta crise, assim como se aproveitaram na primeira metade, nas primeiras décadas do século XX. Voltaram aí as análises novamente de comparação entre o populismo de direita atual e os movimentos fascistas do princípio do século XX. Pessoalmente, creio que, mais uma vez, estamos perante uma ocasião perdida de perceber realmente aquilo que está acontecendo. Estas comparações com o princípio do século XX não ajudam a entender aquilo que se está a passar neste momento em termos de populismo de direita, aquilo que possivelmente se irá passar nos próximos tempos. Os partidos populistas de direita na Europa e no Ocidente em geral foram apanhados desprevenidos por esta pandemia, por esta crise sanitária neste momento, e come outros atores políticos, e reagiram de forma diferente. Ou seja, nós não podemos pensar que haja uma tendência confirmada, unívoca, no radicalismo de direita neste momento. Pelo contrário, os atores reagiram diferentemente, dipendentemente do facto, por exemplo, de estar no governo ou de estar na oposição, e dipendentemente do facto de ter uma determinada cultura política. Ou seja, o papel que desempenha o Donald Trump ou Jair Bolsonaro não é o mesmo papel que desempenha o Abascal na Espanha ou Matteo Salvini na Itália. Ou, por outro lado, uma pessoa como o holandês Geert Wilders não tem a mesma cultura política de um Viktor Orbán. Portanto, esta ideia que haja uma tendência única, confirmada, da reação do populismo de direita em relação à crise, na minha perspectiva, é uma ideia errada. No que diz respeito, por exemplo, aos populistas que estão no poder,
nós temos diferentes maneiras de enfrentar a crise. Nós temos líderes populistas que desde o princípio tomaram uma posição de minoração da crise, ou seja, dizer, isto não se passa nada, no fundo, como disse o Bolsonaro, é só uma pequena gripe que não irá dar nenhuma consequência. Temos outros líderes populistas, pelo contrário, que mudaram de posição ao longo do tempo, começaram com uma posição bastante soft, como no caso de Donald Trump ou de Boris Johnson no Reino Unido, e perante o crescimento da curva de contágio, mudaram radicalmente de posição, portanto entraram com medidas mais duras, e temos finalmente governantes da chamada direita populista que desde o princípio tomaram medidas muito radicais. É o caso da Polônia, é o caso da Hungria, fora da Europa é o caso de Israel, né? Portanto, aqui também não há uma tendência unívoca que foi confirmada pela crise. Na oposição é a mesma coisa, os populistas de direita, os chamados populistas de direita, que se encontram na oposição aos respectivos governos, tomaram posições radicalmente diferentes. Na Europa do Sul, por exemplo, nós temos o caso da Itália, onde a Lega ou os irmãos de Itália, Fratelli d'Italia, assumiram uma posição de confrontação dura com o governo de Roma, criticando as medidas, as políticas assumidas pelo governo de Roma. A mesma posição de confrontação dura nós temos na Península Ibérica. O Vox em Espanha e o Chega em Portugal tomaram medidas de confrontação com os governos centrais, mas temos outros países onde importantes líderes populistas escolheram uma linha mais soft, né? Tanto na França com Marine Le Pen, como na Áustria com a FPO, ou no próprio Reino Unido com Nigel Farage. Estes partidos avançaram críticas em relação aos respectivos governos, mas não tentaram uma ofensiva muito dura em relação aos governos centrais. E, finalmente, temos também partidos populistas de direita que, perante a crise, suportaram ou colaboraram com os governos nacionais. Os democratas suecos, por exemplo, de Axon, solidarizaram-se com as medidas do governo social-democrata da Suécia. Então, também aqui nós temos atitudes totalmente diferentes perante a crise pandêmica. É evidente que estas diferentes posições são muito devidas ao fato que a crise da pandemia retirou palco aos populistas de direita. Ou seja, aquela que é a estratégia política destes partidos, muito baseada em chavões, em polêmicas pontuais que aparecem e desaparecem rapidamente, ou na proposta de soluções fáceis para resolver problemas complexos, que é uma estratégia, no fundo, para conquistar espaço de debate na sociedade, espaço muitas vezes limitados pela hostilidade dos meios de comunicação ou pela hostilidade dos partidos mainstream no poder. No caso da crise pandêmica não funciona, porque a crise tornou-se o centro do debate diário, ocupando todo o espaço do debate público, um espaço muito ocupado por técnicos, né? Quer economistas, quer cientistas, que avançaram uma série de perspectivas mais complexas de discussão dos temas. E, portanto, aí viu-se uma dificuldade generalizada dos partidos populistas em abordar a questão. Mas é uma dificuldade que também os partidos mainstream no governo, na oposição, viveram. Portanto, eu tenho dificuldade a ver esta crise, neste momento, pelo menos, como uma janela de oportunidade facilmente aproveitada e aproveitada de uma maneira unívoca por estes
atores políticos. E creio que isto acontecerá também no futuro, apesar do facto de ser muito difícil prever o que acontecerá nos próximos meses. Parece-me difícil que estes atores convirjam numa única estratégia vencedora para os próximos meses. Muito obrigada. Portanto, continuando um bocadinho nesta ideia de problemas associados aos populismos, a instrumentalização da crise por partidos e movimentos populistas não é propriamente uma novidade, não é? Como o Dr. Ricardo acabou de dizer. No entanto, novamente esta ideia que não há uma tendência comum, que se por um lado temos a instrumentalização desta crise para capitalizar mais poderes executivos, como é o caso da Hungria, e conseguiu fazer, por outro lado temos certos líderes populistas, portanto, a perder algum apoio pelas suas posições e medidas desastrosas. E, portanto, de uma forma geral, qual é que é a sua visão no contexto europeu? A tendência tende para o lado de confirmar, ver a pandemia como uma oportunidade, ou será mais um desafio à sobrevivência de certos partidos e movimentos populistas? Sim, também neste caso eu não consigo ver uma excepcionalidade do comportamento dos populismos de direita perante a crise pandêmica. Os alertas contra a aceleração do autoritarismo e das autocracias na Polônia e na Hungria, por exemplo, não é tão evidente. Quer o governo polaco, quer o governo húngaro tomaram medidas de restrição, como outros governos da Europa Ocidental tiveram que tomar, e já tomaram não fora do ordenamento legal ou constitucional dos respectivos países, mas dentro do ordenamento legal e constitucional dos respectivos países. Portanto, nós, até este momento, não podemos dizer que houve um aumento da autocracia nesses dois países. Eu faço um exemplo para os dois países. No caso da Polônia, por exemplo, uma das polêmicas mais duras nos últimos meses surgiu por causa da celebração das eleições presidenciais que eram previstas para 10 de maio por este mês, para o dia 10 deste mês. E neste caso, a oposição, mas também os mídias internacionais mobilizaram-se porque viram nesta vontade inicial do governo polaco de realizar estas eleições presidenciais uma forma de aproveitar a crise, impedir a mobilização das oposições em campanha eleitoral e, portanto, ganhar novamente as eleições presidenciais e garantir o poder do PIS, que é o partido no governo. Bom, esta polêmica resolveu-se facilmente quando o governo e a oposição concordaram juntamente em adiar as eleições presidenciais. Portanto, não houve aí nenhum sinal do governo polaco querer aproveitar de uma forma radical a crise. Em França, por exemplo, as eleições autárquicas previstas sempre em período de crise decorreram tranquilamente sem que esta realização levantasse grandes problemas. No caso da Hungria também, no caso da Hungria, as medidas tomadas por Viktor Orbán para governar por decretos em períodos de crise é uma possibilidade prevista exatamente por estes momentos por uma lei de 2011. Não é uma situação prevista pela Constituição e, portanto, em 2011 foi feita uma lei que prevê appositamente estas medidas. Mas esta governação por decreto é sempre sujeita ao controle, quer do Tribunal Constitucional, quer do Parlamento húngaro, que continua em função. Ou seja, as instituições húngaras não foram suspensas. Agora, estas medidas excepcionais que foram tomadas, como em outros países também na Hungria, é esperado que se interrompa no momento em que a crise pandêmica termina.
então aí sim poderemos avaliar se o governo húngaro fez uma quebra constitucional, uma quebra de legalidade para aumentar a sua linha autocrática. Em relação aos demais partidos populistas, também aí os efeitos da crise pandêmica são bastante diferentes. Nós temos, no caso do Brasil, por exemplo, uma evidente quebra de popularidade imediata sofrida por Jair Bolsonaro, devido muito também não só às suas medidas em relação à pandemia, mas também à crise interna que surgiu na relação com os governadores federais. Donald Trump, por exemplo, teve uma queda muito menos acentuada, teve um aumento de popularidade ao princípio que é bastante comum para os líderes no poder no momento de crise, e esta subida no princípio depois começou a descer, mas não na mesma medida do Bolsonaro. Mas temos outros líderes, voltamos a falar de Hungria e Polônia, onde o apoio popular confirmou-se, mas como estava dizendo, no caso americano é um fenômeno bastante comum por líder no poder no momento de uma crise. Na Península Ibérica não parece que os efeitos da pandemia tenham atacado sensivelmente a popularidade do Chega ou do Vox, independentemente do facto que os socialistas ao governo em Portugal subiram as suas apreciações por parte dos eleitores e os espanhóis, pelo contrário, sofreram uma quebra. E na Itália, por exemplo, a quebra da Lega Nord, da Lega, foi absorvida pelo seu concorrente de direita, Fratelli d'Italia, portanto não se pode dizer aí que há uma quebra de popularidade do populismo de direita. Mas também nesta dimensão do facto de a pandemia facilitar ou dar cabo dos populismos de direita, a dinâmica não é unívoca na Europa e no Ocidente em geral. Obrigada. Continuando um pouco a dissecar a questão dos valores na União Europeia, no passado sábado, dia 9 de maio, assinalou-se o Dia da Europa, marcado por uma mensagem de unidade e de solidariedade, subjacente também à mensagem de combate à pandemia Covid-19, também uma mensagem de unidade e de solidariedade. Todavia, se por um lado assistimos a narrativas de guerra associadas a esta pandemia, como ilustra o discurso de diversos presidentes, o presidente francês, o presidente português, é possível identificar também uma série de críticas à falta de solidariedade na União Europeia, no âmbito da União Europeia, mas também é possível identificar uma série de ações no contexto europeu de solidariedade, desde envio de equipas de médicos, desde envio de material médico, desde entre Estados-membros. E portanto a minha questão é, e também no plano externo temos a iniciativa EU Humanitarian Air Bridge, portanto existem uma série de iniciativas de solidariedade no contexto europeu. E a minha questão para a professora Ana Paula Brandão e para a doutora Isabel será: estamos perante uma crítica justa de falta de solidariedade no contexto europeu ou ambos, uma comunicação estratégica muito deficitária ou no plano da União Europeia? E também quais são as implicações desta constante crítica de falta de solidariedade no âmbito da União Europeia para o futuro do próprio projeto europeu? Começaria pela professora Ana Paula Brandão. Muito obrigada, muito pertinente. De facto, em contextos multicríticos, temos encontrado várias fragilidades que questionam a dita solidariedade, que é o valor estruturante da criação do processo. Mas, dito isto, o que me preocupa neste momento, que é uma tendência também de outras crises, é que o discurso e a narrativa, se estes déficits de solidariedade
seja de solidariedade entre Estados e logo à partida, seja também de solidariedade até interinstitucional, que aqui, como já foi dito, apesar de tudo, está a funcionar claramente melhor, mas também há outro nível de solidariedade e aí eu acho que o balanço em certas vertentes é também mais positivo, que é a solidariedade ao nível da sociedade civil. Tem havido iniciativas interessantíssimas, não só individuais, mas coletivas, neste contexto, enfim, que afeta a vida de todos nós. E, portanto, há aqui várias solidariedades em cima, digamos assim, em cima da mesa, mas olhando em particular para a questão da solidariedade, ou déficit de solidariedade, muitas vezes entre os Estados, nestes momentos críticos, e o voltar a olhar para a dimensão internacional, eu, sobretudo, eu gostaria de olhar para a tal preocupação que se prende com a narrativa sobre o fim da União Europeia. Eu penso que enfim, é recorrente, não é? Nestes momentos, ouvirem-se essas vozes. E essas vozes, enfim, com alguma razão, mas também, é verdade, com alguma razão nos argumentos, enfim, sobre alguns déficits de resposta da União Europeia, quer no plano interno, quer no plano externo, muitas vezes também pecam por potenciar uma lógica de desconfiança e de medo, que eu não acho que seja o mais construtivo num processo crítico. E, sobretudo, também são vozes que muitas vezes não olham para dentro da caixa. Isto é, como referi na intervenção inicial, a União Europeia, naturalmente, como todos sabemos, é um consenso que temos, não é um Estado, e essa diferenciação ao nível das diferentes políticas públicas, e estes problemas exigem o concurso de várias políticas públicas, não é? E, portanto, desde o eixo em que temos efetivas competências exclusivas da União, até ao eixo, enfim, de políticas efetivamente de natureza puramente intergovernamental. E, portanto, os momentos, estes momentos críticos, importa olhar com muita atenção, e o assessment ao nível do desempenho da organização tem que ser também em função de cada área de política pública. Isto é, quando olhamos para uma perspectiva muito generalista e global do ator, é? Podemos pecar, de facto, por erro, por não perceber que, por exemplo, continua, apesar de ser um projeto de integração, na origem estar, e lembramos sempre que os tratados identificaram dois elementos fundamentais. Por um lado, que isto seria, enfim, e é um processo, portanto, não começou com uma zona de comércio livre e terminou numa zona de comércio livre, portanto, uma ambição claramente que ultrapassava os tratados originais, isso foi assumido claramente, como também deixou em aberto, enfim, o resultado final. E, portanto, e não há consenso, naturalmente, sobre esse resultado final, e, portanto, há uma grande diferenciação a esse nível. E, portanto, é natural que em momentos de crise, como também em momentos de revisão e negociação de tratados, venha ao de cima o debate sobre o que é a construção europeia e sobre o seu futuro. E, portanto, esta questão do fim da União Europeia e desta narrativa, eu penso claramente, enfim, não acredito, embora com o risco sempre desta componente prospectiva, que não é o fim da União. A União, como bem referiu, deu exemplos muito concretos de elementos de solidariedade. Há solidariedade noutros níveis que são de valorizar ao nível da sociedade civil, como eu também há pouco referia, e, portanto, não podemos descurar todas as medidas, e apesar de tudo, num curto espaço de tempo, houve um conjunto de medidas que foram tomadas, de propostas legislativas que, enfim, contrariaram aquela lentidão que muitos acusam, e é uma lentidão também que também tem uma justificação jurídica, pelos timings necessários,
de envolver as instituições, neste caso, quando se trata do Presidente do Executivo Ordinário, estamos a falar de 3 instituições, mas de qualquer forma, neste contexto de crise, houve claramente respostas bastante até aceleradas, em processos de natureza legislativa. Houve também o aproveitar e o rentabilizar mecanismos já existentes, seja da proteção civil, seja o Fundo de Solidariedade, que foi também estendido a esta componente da saúde. E, portanto, mais uma vez, há de facto uma política muito complexa, quer na componente, e por isso a grande exigência e a grande dificuldade que decorre de coordenar não só diferentes políticas públicas, com diferentes envolvimentos por parte da organização, incluindo políticas que não têm sequer, de facto, um output de leis, estamos a falar da política comum de segurança e política externa de segurança comum, e, portanto, nesta componente temos, de facto, uma grande dispersão, digamos assim, portanto, a exigência de coordenação é complexa, como também a coordenação entre as instituições, mas também a coordenação entre o nível europeu e o nível nacional e a coordenação entre os Estados-membros. E, portanto, nós de exigir, os que criticam e anunciam o fim da União Europeia são os primeiros a não querer e a resistir a um maior envolvimento, e a uma diferença da natureza do envolvimento da própria organização. E, portanto, eu diria que, sobretudo, é importante, para além destes déficits da solidariedade, mas das conquistas da solidariedade, sobretudo evitar narrativas que de facto não trazem a solução e não se situam na vertente da solução, apenas identificam-se, enfim, com uma tendência meramente, que eu diria, epidérmica, digamos assim, do sistema político da União Europeia, que é bem complexo e que naturalmente não tem a capacidade mobilizadora de um Estado. Muito obrigada, doutora Isabel. Obrigada. Eu pegava justamente em algumas das ideias que a professora Natália Brandão suscitou e das quais comungo, a começar por este anunciado fim do projeto europeu. Eu também discordo dessa presunção, mas acima de tudo esta questão da complexidade do processo de decisão dentro da União Europeia e da forma como isso implica a percepção de solidariedade, quer por parte das instituições europeias, quer por parte dos Estados-membros que a compõem. E, portanto, nós vivemos uma situação de crise, e uma situação de crise é sempre uma situação de disrupção da normalidade. E quando há uma disrupção da normalidade, a tendência natural é para que haja um suscitar legítimo de expectativas, por um lado, e por outro lado, um conjunto de necessidades que se configuram com alguma surpresa e que requerem as tais respostas imediatas que uma instituição e que uma organização, que as instituições europeias por um lado e a União Europeia como organização como um todo, por vezes têm dificuldade em responder com a celeridade que os cidadãos e os Estados aspiram e esperam. E, portanto, há aqui processos simultâneos que decorrem, processos na medida da supranacionalidade, numa soberania partilhada, por outro lado, processos de intergovernamentalidade, onde há uma soberania consensualizada e, portanto, essa consensualização por vezes leva efetivamente mais tempo, e depois há os domínios das competências exclusivas no seio das instituições europeias. E as matérias de saúde, como aliás foi invocado no anterior seminário, a nossa colega Patrícia Lanarte sublinhou essa questão muito relevante da inexistência de uma política comum de saúde e, portanto, o caso da Comissão Europeia, que não tem competências exclusivas nessa área, acompanha sim as questões da segurança, por um lado, relativamente a produtos de natureza farmacêutica, mas não delibera, não produz legislação no contexto das políticas de segurança, porque não é das políticas de saúde, porque não é responsável por elas. E por isso, por vezes, as democracias, justamente porque são assentes, e estes processos de decisão no contexto europeu, porque são assentes em processos de negociação, de argumentação e de consensualização, e por levarem mais tempo, parecem menos eficazes. E por parecerem menos eficazes, ou pelo menos subsistir essa percepção, podem ser entendidos como
menos ao serviço dessas tais necessidades imediatas. E mesmo no plano da Política Comum de Segurança e Defesa, que é uma política que também não tem competências específicas no domínio da saúde, ela própria, através das missões e operações lideradas pela União Europeia, espalhadas um pouco por todo o mundo, acionou mecanismos dentro dos seus mandatos e dos recursos que estão ao dispor para a execução desses mandatos, desencadeou todo um conjunto de ações de apoio, não só aos elementos que trabalham, os elementos locais que trabalham com essas missões e operações, sejam eles autoridades civis, elementos das forças de segurança ou das forças armadas, disponibilizando, por exemplo, material de proteção individual, mas também apoiando na evacuação de pacientes, na evacuação e na repatriação de não só funcionários dessas missões, que tiveram que ser, à semelhança de todos nós que regressámos a uma situação normal de teletrabalho em casa, também os funcionários das missões e operações da União Europeia, muitos deles tiveram que regressar a Bruxelas, ficando apenas no terreno os funcionários que eram absolutamente necessários. Por isso, há uma diferença entre aquilo que nós desejamos que a União Europeia faça, aquilo que ela pode fazer e aquilo que ela não pode fazer. E dada a complexidade do processo de decisão, isso por vezes gera dificuldade na compreensão do que é este processo e um natural criticismo sobre a sua eficiência. E, portanto, eu discordaria um pouco de que não houve uma solidariedade imediata assim que esta situação de pandemia se configurou ou foi declarada como pandémica. E eu recordaria alguns elementos que, parecendo não serem expressões de solidariedade, eles são expressões de solidariedade porque eles protegem os direitos dos cidadãos europeus. E também fora do espaço europeu. E, por exemplo, o encerramento das fronteiras externas da União Europeia foi um ato de proteção dos cidadãos europeus e um ato solidário de proteção dos cidadãos europeus, e ficou aberto o espaço para a evacuação e repatriamento de nacionais, manteve-se aberto o espaço Schengen, que permitiu dentro da Europa que fosse prestada ajuda de emergência neste contexto, quer com a movimentação de equipas médicas, quer com a movimentação dos equipamentos de proteção e equipamentos médicos que eram necessários e que são necessários à mitigação desta situação pandémica. Dava também o exemplo da declaração da Comissão Europeia, ou da informação, que a 22 de março, e a data não é despiciente, porque a 22 de março, se calhar, estávamos nós todos nas universidades, nos institutos ainda a trabalhar, e a Comissão Europeia, portanto, já estava a desencadear os mecanismos que estão previstos no Tratado de Lisboa, justamente para criar condições de maior solidariedade que permitissem aos Estados-membros melhor responder a esta crise, e, portanto, a 22 de março, a Comissão informou o Conselho de que estavam reunidas as condições para serem assinadas cláusulas derrogatórias que permitiam uma certa flexibilização da disciplina fiscal, e que alguns Estados-membros, porque estavam a fazer um esforço maior em matéria de despesa com o setor da saúde, poderiam, a partir de um determinado momento, não poder cumprir essa disciplina fiscal decorrente daquilo que foi contratualizado no âmbito do Pacto de Estabilidade e de desenvolvimento. E, portanto, os Estados que estavam a fazer esse esforço na área da saúde, na área dos benefícios sociais e também na área dos vencimentos no apoio a profissionais de saúde, vão beneficiar dessas medidas derrogatórias. Recordava também que a 8 de maio o Eurogrupo, em sede de Ministros das Finanças, consegue reunir um fundo de apoio de combate à pandemia. É um fundo que está condicionado por critérios de elegibilidade, mas o próprio Presidente do Conselho Europeu, nesse mesmo dia, reiterou que todos os Estados-membros da União Europeia reuniam condições de elegibilidade para poderem beneficiar deste fundo, e é um fundo que, claro que não é um fundo onde se vai buscar apoio sem fundamento, ou seja, os Estados têm que seguir planos de resposta à pandemia, têm que informar quem direito a esses planos de resposta à pandemia, neste caso a Comissão Europeia, e é com base nessas respostas e nessa informação que essa ajuda é prestada. Também o Mecanismo Europeu de Estabilidade
no contexto da crise pandémica foi acionado, e foi acionado num plano de ajuda aos Estados-membros até 2% do PIB indexado a dezembro de 2019, e, portanto, esse mecanismo também passará a estar disponível, e no âmbito do G7 também foi acordado um pacote, não exclusivamente no plano europeu, mas a União Europeia tem representação no G7, e foi disponibilizado um pacote de ajuda solidário, e portanto também é uma manifestação de solidariedade no apoio à investigação científica, no apoio a exames de diagnóstico e no apoio ao tratamento de pacientes infectados pelo Covid. E uma outra manifestação de solidariedade que também me parece muito importante foram as várias medidas de cooperação, quer intra-europeia, nomeadamente no seio do Serviço Europeu de Ação Externa, da Comissão e do Conselho, mas também entre estas instituições, nomeadamente o Serviço Europeu de Ação Externa e a União e a NATO, para mitigar as campanhas de desinformação que são comprometedoras e muito comprometedoras dessa percepção pública e até no plano dos decisores da solidariedade europeia. E essas campanhas de desinformação estão perfeitamente identificadas. O Serviço Europeu de Ação Externa, através da sua divisão de comunicação estratégica, elaborou dois relatórios, aliás, muito interessantes sobre ações de desinformação, identificando muito bem as suas fontes, os seus conteúdos, as suas narrativas. Agora as instituições europeias e os Estados-membros têm que fazer o seu trabalho contrário. Os académicos e os analistas também, porque acho que, de certa forma, nós também contribuímos para desmistificar essas campanhas de desinformação com informação substantiva, clara e objetiva, que contraria, de facto, essa tendência. Muito obrigada. Muito obrigada. Relativamente, continuando nesta ideia do que é que vai acontecer, qual é que é o futuro do projeto europeu, o futuro do projeto europeu também passa por uma democracia europeia saudável. E a minha questão agora é direcionada para o Dr. Ricardo Marque e procurando aqui também agregar já algumas questões da nossa audiência, que é, portanto, vivemos um momento de exceção e no qual estão a ser adotadas diversas medidas e políticas de exceção. E até que ponto é que não existe um perigo de instrumentalizar esta situação e permanecerem no tempo algumas medidas de exceção? Esta é uma primeira questão. Uma outra questão está relacionada com o facto de alguns grupos extremistas se estarem a apropriar desta crise para, portanto, introduzirem ou reforçarem certas narrativas racistas, antissemitas, portanto, por exemplo, ligado à questão migratória, ou seja, à apropriação desta crise para ligar a uma outra crise relacionada, por exemplo, com os migrantes e dos culpabilizar por trazerem o vírus para a Europa, ou seja, reforçar outras crises. No contexto da Hungria, temos algumas questões particulares apesar das instituições húngaras não estarem suspensas, até que ponto é que estas ainda têm força ou poder para controlar o seu primeiro-ministro? E também o Freedom House considerou a Hungria um partially free, um regime híbrido, e portanto também como é que mantém-se um regime híbrido pertencendo a um projeto europeu democrático? Como é que isto é possível? Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Ricardo. Sim, obrigado. Bom, para saber quanto e como se manterão em vigor as medidas de exceção tomadas por todos os governos europeus, ocidentais ou da Europa do Leste, teremos que esperar o momento em que acaba a pandemia. Na minha perspectiva, eu não creio que os governantes europeus, tanto na Europa Ocidental como na Europa Oriental, tenham um grande interesse em produzir quebras constitucionais ou quebras legais. Porque mesmo nos países mais polêmicos, entre aspas, como a Polônia ou a Hungria, os governantes sabem muito bem que, em perspectiva, uma grave crise econômica
necessitará de uma maior integração dentro das comunidades internacionais. E, portanto, também o poder de influência da comunidade internacional em relação a estes países será muito mais forte. Ou seja, hoje em dia os planos internacionais são muito mais interdependentes que não no século passado, e os governantes têm a tomar em conta isso. Em relação aos grupos extremistas, nós vimos em qualquer crise há sempre grupos extremistas que tentam ganhar alguma posição. Agora, nós temos que analisar qual é a real capacidade operativa destes grupos. Nós vimos manifestações nos Estados Unidos de radicais de direitas armados a querer quebrar as medidas de confinamento. Mas estamos sempre a falar de grupos relativamente marginais. O discurso anti-imigratório feito nestes 2 ou 3 meses de crise pandêmica não é particularmente virulento em relação àquilo que já vinha da muitos anos. Ou seja, eu não consigo ver aqui uma mudança de paradigma. Não consigo ver aqui uma mais ampla janela de oportunidade por este gênero de discurso. É evidente que algumas medidas nacionalistas e de maior controle das fronteiras por parte também de partidos mainstream facilitam o discurso dos partidos populistas. E aí, possivelmente, poderemos ter uma maior vantagem para a reintrodução do discurso da imigração seletiva e especializada, e muito menos em relação à migração de massas vinda de África ou de Ásia, ou seja, a política de portas abertas. Isto poderá acontecer, mas, repito, podem ser sempre fatores positivos para a democracia europeia, ou seja, o aprofundamento do debate acerca de clivagens importantes para o futuro da Europa. Em relação às análises da Freedom House, atenção que eu me referi à Hungria em relação a esta particular crise pandêmica, ou seja, a ideia passada pelos mídias que a Hungria e a Polônia, diferentemente de outros países, estavam a se aproveitar mais da crise para aumentar a autocracia interna. Isto não me parece comprovado por dados empíricos, ou seja, eles operaram dentro das respectivas leis, como em outros países ocidentais operaram dentro das respectivas leis. Os problemas da oposição húngara existem, principalmente devido ao controle que o governo húngaro tem sobre os mídias e sobre os mecanismos da lei eleitoral, mas não foi um problema, por exemplo, para a oposição húngara conquistar a Câmara de Budapest, ou seja, da capital. A oposição húngara demonstrou que estratégias eleitorais de convergência contra o partido Fidesz são estratégias ganhadoras. Agora, nós temos que ver para o futuro da democracia europeia o que é que se está a passar no populismo de direita. Nos últimos 20 anos, a triplicação da média de votos em toda a Europa é determinada pelos partidos da nova direita radical, não pelos partidos da velha direita radical. Portanto, por partidos que permanecem marginais nos respectivos sistemas políticos. Portanto, quem contribui a este aumento da capacidade eleitoral da direita populista são os partidos da nova direita radical, que em muitos casos, principalmente na Europa Ocidental, reconhecem a democracia liberal e querem participar no jogo da democracia liberal, trazendo a sua agenda política. Ou seja, estamos perante a um aumento da pluralidade do debate democrático. Isto, na minha perspectiva, não é um fator negativo, é um fator positivo. Agora, se nós compararmos Europa Ocidental com a Europa do Leste, nós temos aí um outro problema. Nós queremos uma Europa homogeneizada em termos de modelo político ou queremos uma Europa com diferentes maneiras de entender e de viver a democracia?
Porque é evidente que a cultura política que nós temos na Europa do Leste não é a mesma cultura política que nós temos na Europa Ocidental. Os eleitores polacos ou os eleitores húngaros não têm a mesma perspectiva cultural, histórica, também a mesma experiência histórica que têm os portugueses ou que têm os espanhóis. Isso tem claramente consequências nas maneiras como se interpreta a democracia, se quer construir a própria democracia. E isto é também um debate importante que deverá ser feito, que já está a ser feito na Europa. Ou seja, se nós queremos uma Europa homogênea do ponto de vista da democracia liberal, que deve ser implementada da mesma forma em todos os recantos europeus, ou, pelo contrário, em uma lógica confederal, temos margem de manobra também para fórmulas como aquela da democracia liberal proposta por Viktor Orbán. Isto sim é um debate que irá aprofundar-se nos próximos tempos, independentemente também da gravidade da crise, não só sanitária, mas também econômica que nos espera. Muito obrigada. Relativamente, mantendo-nos nesta ideia do futuro do projeto europeu, um futuro baseado em valores, mas também na questão da autonomia estratégica. E também agregando aqui algumas questões da nossa audiência, agora as minhas questões vão para a professora Ana Paula Brandão e para a doutora Isabel Nunes, e é para procurar perceber, portanto, quais é que são as implicações desta pandemia na concretização deste objetivo de autonomia estratégica. Nomeadamente, vamos ver aqui uma oportunidade ou um desafio maior à concretização da PESCO, de um pensado exército europeu, também quais as implicações para a preservação da operacionalidade e da segurança dos efetivos e das missões e operações da União Europeia nos diversos cenários internacionais. E, por outro lado, questionar relativamente à Europa da Defesa e ao Fundo Europeu de Defesa e também esta questão de uma indústria de defesa europeia, se poderá haver aqui uma oportunidade da indústria de defesa europeia se afirmar e ser uma alternativa para reforçar o tecido industrial europeu, que provavelmente será muito afetado com esta crise, e, portanto, relançar a economia europeia. E dava a palavra primeiro então à doutora Isabel. Bom, obrigada. Eu começaria em relação a essa questão da autonomia estratégica e da capacidade que a União Europeia tem de se afirmar globalmente, externamente, como ator internacional, por distinguir aqui duas situações. A primeira é aquilo que nós entendemos que é um ator estratégico, e quando se fala em autonomia estratégica ou essa capacidade de intervenção à escala global, pensa-se em capacidade militar, pensa-se em poder coercivo, pensa-se em forças armadas, pensa-se em competição estratégica, geopolítica. O projeto europeu não tem esse propósito. E a defesa europeia é uma intenção e uma iniciativa relativamente recente. Como tal. Portanto, houve outras iniciativas no passado que não correram tão bem e desde 2017, de facto, ou desde 2016, que houve, ou passou a haver um maior investimento nesse domínio. Mas a autonomia estratégica é também a capacidade de agir coletivamente e agir coletivamente com sentido de responsabilidade. E esse sentido de responsabilidade permite-nos voltar ao início deste debate e que tem a ver com as questões da solidariedade e da visibilidade de um ator estratégico. E transferências eletrónicas de apoio financeiro a países, ou seja, a Estados-membros neste caso, ou a criação de fundos de apoio a um Estado-membro, sejam estes fundos de apoio dedicados ao setor económico ou financeiro ou ao setor da defesa, não se vêem. E, portanto, não é possível ou é mais difícil fazer uma ação de relações públicas que sensibilize e mobilize decisores e opiniões públicas em torno destes projetos, justamente porque eles não são visíveis. A Comissão Europeia não empacota dinheiro em encomendas e não as envia em aviões para os aeroportos dos Estados-membros. E não estão lá as equipas de televisão a fazer a cobertura da chegada desses montantes que depois são entregues aos bancos.
Portanto, temos aqui uma questão de visibilidade e é por isso que se calhar outros atores, como a Rússia ou a China, adquiriram mais visibilidade no contexto desta crise. Por outro lado, a dimensão e a extensão desta crise não começaram por afetar diretamente o setor da defesa, mas acabaram por, consequentemente, criar aqui uma excelente oportunidade, do meu ponto de vista, de desenvolver o setor da defesa e a defesa europeia. As Forças Armadas e as Forças de Segurança, na sequência da evolução desta crise pandémica, ganharam uma visibilidade, porque de facto se tornaram visíveis na ajuda que prestaram, quer na ajuda dentro dos Estados-membros, quer entre Estados-membros, que lhes deu um capital reputacional que não se deve perder. E associado a esse capital reputacional pode vir um capital de vontade política dos Estados-membros em relação ao investimento no setor da defesa. Agora, esse investimento tem que ser um investimento útil, ou seja, é um investimento que não pode ser feito, como alguém, noutro contexto, com muita graça disse, não podemos fazer investimento em projetos de estimação, nos pet projects, mas em projetos que fazem efetivamente a diferença. Projetos que têm valor estratégico, projetos que permitem à União desempenhar esse papel de ator internacional de uma forma transformadora e de uma forma que transforma, mas que transforma de uma forma sustentável. E, de facto, no plano da defesa europeia e no plano dos projetos de cooperação estruturada permanente, há um conjunto de projetos, são 47, associados a 20 compromissos, 20 ou 22 compromissos, agora falha o número preciso, e desses 47 projetos, nem todos correspondem a este requisito. E o que a Europa deve fazer, e os Estados-membros que participam nestes projetos, nesta iniciativa de cooperação estruturada permanente, é justamente selecionar e investir naqueles que fazem a diferença. E eu poderia dar alguns exemplos. O exemplo, por exemplo, do projeto sobre mobilidade estratégica, essencial numa situação de crise, na forma como se agiliza. Primeiro, há que haver um enquadramento legal para que isso possa ser possível, dentro do espaço europeu, e, por outro lado, agilizar a forma como as Forças Armadas, as Forças de Segurança interagem com as autoridades civis numa situação de crise, podendo fazer circular ajuda, como aliás se verificou ou se tem verificado ao longo destes meses, essa necessidade. É óbvio que os Estados-membros estão mais concentrados em colocar as suas Forças Armadas e Forças de Segurança ao serviço das suas próprias necessidades nacionais do que de outros Estados-membros, mas também tem havido situações de cooperação pontual. Por outro lado, o tipo de capacidades que possam agilizar a coordenação entre autoridades civis, forças de segurança e forças armadas, que é crucial numa situação de crise, em particular numa situação de crise com os contornos desta crise pandémica que vivemos. O desenvolvimento de iniciativas como o Comando Médico Europeu, do qual Portugal faz parte, e o Centro de Treino Médico, que Portugal também integra, e são uma capacidade essencial quando estamos a responder a uma emergência complexa como é a da crise pandémica. A questão das capacidades, do desenvolvimento de capacidades no enquadramento de segurança marítima. Falou-se na questão da crise migratória, quando as fronteiras externas da União Europeia abrirem, não sabemos o que vai acontecer. Os conflitos à volta da Europa não entraram em modo de suspensão, porque infelizmente, porque estamos numa situação de pandemia global. E as vagas de migrantes e de refugiados e de pessoas que fogem da conflitualidade e que agora fogem da doença também, estão em algum sítio. E, portanto, é natural que, quando as fronteiras se abrirem, nós possamos vir a ter novamente uma situação de pressão de fluxos migratórios com a qual vamos ter que lidar. E, portanto, essas capacidades no domínio da proteção marítima, da segurança marítima, são também importantes. E, finalmente, eu sublinhava a importância das medidas no domínio da cibersegurança e da ciberdefesa. Hoje mesmo, o Conselho Europeu estendeu o programa de sanções
até ao final do ano que vem, relativamente a agentes que desencadeiem ataques ciber, quer aos Estados-membros, quer às instituições europeias. E, portanto, há espaço dentro deste conjunto de projetos de defesa europeia para responder de imediato, se assim o quisermos, a uma situação como esta que estamos a viver, que é uma questão de crise de saúde pública, mas que de hoje à amanhã pode adquirir outros contornos e ter outras configurações em relação aos quais e no contexto dos quais estas capacidades sejam igualmente importantes. Obrigada. Muito obrigada. Daria agora a palavra à professora Ana Paula Brandão. Obrigada. Eu penso que há que distinguir aqui os dois níveis, o nacional, mais uma vez, e o europeu. Concordo plenamente, mais uma vez, com a professora Isabel. De facto, houve aqui um papel muito relevante ao nível logístico, ao nível dos transportes, ao nível do pessoal médico e de construção de hospitais e de disponibilização de equipamentos. Isso, de facto, foi visível. Parece-me a mim que é diferente o patamar do europeu. De facto, esta não é uma crise em que este instrumento, independentemente da elasticidade tal designada comprehensive approach, portanto, tem uma elasticidade, não é? Até um certo ponto, mas não me parece que, de facto, aqui a política de segurança e defesa surja como prioridade. Agora, também, em contraponto, vale a pena lembrar que esta política, isto a propósito, mais uma vez, das crises, e da Europa, e, neste caso da União Europeia, e de uma perspectiva mais pessimista e das questões da falta de solidariedade, também é bom lembrarmos que esta política nasceu de crises, precisamente. Nasceu da crise, enfim, na década de 90, em resposta, enfim, à ausência europeia na questão balcânica, resistiu à fragmentação, enfim, no contexto de 2003, da crise iraquiana, e, mais uma vez, enfim, encontrou aqui um elan, que é verdade, que é anterior, porque decorre, enfim, do ponto de situação, ouvidos 10 anos da operacionalização desta política, em 2013, no Conselho Europeu, enfim, de facto, há aqui uma aposta nesta política, mas é, sobretudo, com a questão do Brexit, por razões óbvias, não é? Do Estado que é, pelos equipamentos e recursos que tem, e, portanto, que esta saída foi também, portanto, este elan foi uma resposta também a uma crise importante, porque, contrariando, enfim, na história do alargamento, tivemos um estreitamento, não é? E um estreitamento com um forte significado político. Importa também perceber o racional desta política, os dados racionais que estão subjacentes a esta política, isto para ligar também à questão do mercado. Portanto, nós, por um lado, temos uma questão óbvia, não é? Evidente, que é capacitação, portanto, isto é histórico, não é? Portanto, há aqui uma efetiva necessidade de capacidade, até para responder às expectativas e para, de facto, responder às necessidades das próprias operações, sejam militares, mas também muito importante, porque 67% em rigor das missões são missões de natureza civil, mas na componente mais específica da componente militar, e portanto há um racional de capacidade, há um racional de projeção do ator, mas sabendo, enfim, que há uma clara, como foi dito, pouca visibilidade, não só interna, mas externa nesta matéria, por contraposição a uma política comercial ou uma política monetária, é verdade, mas há também um racional institucional, indo aqui um bocadinho para um plano mais micro, que tem a ver com o papel da Comissão. Lembremos que a Comissão esteve ausente, enfim, por razões também que decorrem no próprio tratado, na natureza intergovernamental, mas hoje tem, enfim, quase tem tido, enfim, um papel quase hiperativo, né, de propostas muito interessantes e que saem da Comissão, e a pedido é certo, respondendo a encomendas do Conselho Europeu e do Conselho, mas a Comissão tem tido aqui um papel dinamizador, claro, nesta política. E aqui a Comissão é também por um racional, digamos, corporativo de presença da própria instituição numa área em que historicamente esteve ausente, e que ela naturalmente
enfim, faz a ligação inevitável com a lógica de mercado. Não é? Porquê? Porque é aí que a Comissão tem um histórico de know-how, de presença em todo, enfim, as fases do ciclo das políticas públicas, pensando no caso concreto, por exemplo, no mercado interno. E, portanto, há também, inevitavelmente, um racional também, um racional económico. Adicionalmente, e acho que também foi interessante assistir isto, notou-se muito na narrativa da senhora Mogherini, esta questão, enfim, é tão apregoada União da Defesa, e nós já sabemos que temos que ter muito cuidado com a linguagem europeia, que neste caso é mais indicativa de uma intenção do que uma realidade efetiva, já o sabemos, mas essa dita, designada União de Defesa também surgiu na narrativa quase como um lésbio, não é? Em relação a esta tendência multicrítica que fomos acompanhando. Neste momento, portanto, temos dois aspectos a considerar, me parece, em relação à crise pandémica. Primeiro, tem a ver com o eventual impacto na presença em termos de operações e, portanto, o objetivo parece ser dar prioridade a Estados mais frágeis, isto assumindo, enfim, as declarações dos ministros da Defesa em sede de reunião e, portanto, uma clara procura de alguma seletividade, mas nós também sabemos que nesta matéria as operações vão para o terreno tendo sempre como motor e na linha da frente um Estado, enfim, por interesses de estimação, foi muito bem dito, por interesses estratégicos, de relações históricas, enfim, por vários motivos, que é de facto que haja uma presença europeia naquele espaço. E, portanto, há a componente das operações e não me parece que, dadas as prioridades neste momento, que têm a ver com a componente económica, que têm a ver com a salvaguarda fundamental de uma Europa social, que exige, tudo isto exige naturalmente mais. Muito interessante, sem dúvida, esta resposta de flexibilização, foi uma resposta do momento, foi possível, foi flexibilização, de transferência, provenientes até de fundos da política de coesão, que é importantíssima aqui na construção europeia. Mas, portanto, a prioridade não me parece que vá ser a área de defesa. Eu não estou a falar se é importante ou se é relevante. Eu estou a identificar que esta crise não apela, não é, diretamente a uma política comum de segurança e defesa. Portanto, pode haver aqui claramente um menor empenho nesta política. Uma segunda dimensão, já foi, enfim, está em cima da mesa este grupo de trabalho, precisamente para liderado pelo Estado-Maior da União Europeia, que se espera informação com o NATO, segundo é dito, portanto, que considero que este grupo, avançando, que reflita precisamente qual no patamar europeu da componente militar da política comum de segurança e defesa. E, portanto, isto é algo, lembremos-nos que já houve uma tendência em resposta a duas crises, houve uma expansão da agenda da política comum de segurança e defesa. Uma foi declarativa, que tem a ver com a possibilidade e até uma tendência de internalização da possibilidade de usar instrumentos da política comum de segurança e defesa internamente, e, portanto, pode ser por esta via, enfim, mas por outros pelos motivos há pouco referidos, que são de natureza diferente, também esta extensão de uso destes meios, que são pensados para fins externos, mas internamente, mas agora na área, enfim, de apoio a crises sanitárias, o que foi feito pelas Forças Armadas Nacionais. Portanto, é isto que tem que ser também pensado. E houve também um segundo momento, enfim, de extensão, esse aí tem mais reservas, mas que se prende precisamente com a que é designada crise dos refugiados, enfim, numa operação, enfim, que foi lançada, enfim, que
entretanto suspendida na componente mais efetiva e operacional, enfim, que é da presença das bactérias. Professora? Bom, penso que, não sei se perdemos o sinal, mas visto que estamos em cima da hora, vou fazer uma última questão e peço que tentem fazer um esforço super-humano para em 2 minutinhos a cada um no máximo, tentarem deixar com uma mensagem positiva sobre que Europa teremos depois desta crise, porque esta crise irá passar como todas as outras, os seus efeitos possivelmente não serão tão fáceis de passar, mas qual é que é a vossa ideia de que Europa teremos, ou pelo menos que Europa queremos ter depois desta crise? E começo pelo Dr. Ricardo Marques. Sim, obrigado. Eu vou ser mesmo muito rápido. Bom, a crise, na verdade, ainda é para vir. Nós estamos a viver neste momento uma crise de saúde, mas aquilo que nos espera possivelmente é uma crise econômica também, de longa duração. A última durou 10 anos, possivelmente os próximos 10 anos também estarão na mesma linha e, portanto, está todo em aberto ainda. Até agora, nestes poucos meses que nós conseguimos viver, tanto a nível de elite europeias mainstream, como a nível de lideranças da direita populista, eu francamente não consegui ver ninguém que se destacasse. Okay? Portanto, não estou a ver que haverá no futuro uma grande modificação em termos de novas propostas ou novas capacidades de mudar a realidade. Creio que por um longo período ainda assistiremos à gestão da ideia de Europa, assim como a vimos até agora. E espero que os cenários que se abrirão consigam estimular tanto nas elites clássicas como nas elites dos novos desafiadores de direita, consigam estimular energias novas para encontrar caminhos interessantes, pelo menos para debater, que é sempre bom para a democracia. Mais debate há e mais se alarga o número de atores que intervêm neste debate, melhor é para o modelo democrático europeu. Muito obrigada. Professora Ana Paula Brandão, para terminar o seu raciocínio e também fazer aqui a ponte para esta última pergunta. Não há problema, estas coisas acontecem e temos, conforme nos habituamos a trabalhar a partir de casa, também temos que nos habituar a estes pequenos percalços. Portanto, pedir que quisesse terminar o seu raciocínio e também deixar-nos, ou tentar deixar-nos com uma mensagem positiva sobre que Europa teremos, ou pelo menos que Europa queremos ter. Pois, isso faz sempre lembrar, enfim, faz sempre lembrar Jacques Delors, não é? Que a propósito do otimismo de Monnet relativamente às crises, não é? Que é importante, que ele dizia que à data não utilizava essa linguagem, naturalmente, mas o projeto, enfim, teria crises e seria o resultado, enfim, da resposta a essas crises. Já o Delors era mais, como ele dizia, era menos otimista, ou melhor, ele dizia exatamente, eu sou mais, de facto, otimista na vontade, mas pessimista no intelecto. Ora bem, e portanto, o que é que temos e o que é que poderemos vir a ter? Não é? E mais uma vez estamos a falar, no fundo, a pergunta, penso, se bem percebo, é no sentido de cenarização possível, não é? do futuro desta construção. Não é? Portanto, relativamente à política de segurança e defesa, enfim, nesse segmento eu considero que vai ficar, enfim, em águas mornas. Isto é, aquilo que já foi conseguido, vai-se manter, mas não espero aqui uma resposta, de facto, porque
não é o espaço próprio para isso. Espero é que daqui saia um debate interessante da utilidade a nível europeu da política de segurança e defesa perante estas crises de natureza sanitária. Agora, quanto à União Europeia, enquanto projeto, enquanto o que é que ela vai ser, assumindo que não vai morrer, não é? Seja cerebralmente, seja fisicamente, não é? E, portanto, partindo desse pressuposto que é o meu, eu entendo que, mais uma vez, vamos ter aqui uma variabilidade, não vamos progredir, não vai haver mais integração. Nesta fase não me parece de todo que haja, porque é uma tendência também histórica, há Estados muito resilientes à transferência de poder soberano para além daquilo que já foi feito. Parece-me que vai acontecer o que tem acontecido relativamente a outras crises, não é? Pequenos passos, pequenas conquistas, que não devem ser desvalorizadas, atenção, não é? Mas não será uma reforma, não haverá uma reforma profunda, nem da política estatal, da política europeia, nem da distribuição de poder entre as instituições. Professora? Bom, fazemos aqui uma nova ponte para a doutora Isabel tentar... já temos. Novamente, não há problema. Ok. Portanto, que é uma área importante, mas nós sabemos que é uma área de elevada despesa pública e tal como a educação e outras, não é? Enfim, vão manter-se neste registro do nacional, mas pode haver aqui um elan interessante que eu espero que haja, portanto, alguma evolução, pequenos passos na área da política da saúde a nível europeu. Claro que, mais uma vez, importantíssima a dimensão económica associada ao modelo social europeu, mas não me parece de todo que há condições, por falta de consenso sobre o que deve ser a própria construção, por falta de disponibilidade de recursos, por falta de vontade política e, portanto, não me parece de todo que vamos caminhar para o cenário, enfim, pegamos os 5 cenários passados pela Comissão, eu diria que, tirando o último cenário, não é, que de todo é inviável, nós vamos ter um bocadinho de cada, não é? E, portanto, em certas áreas vamos ter alguns avanços e noutros vamos manter o que está e, portanto, pode haver aqui o risco, é assim, de alguma perda de elan em matérias tão importantes como a componente ambiental, mas, sobretudo, a área da política migratória. Já há esse alerta, há essa consciência, os ministros já o manifestaram também dos assuntos internos, essa preocupação, mas há aqui áreas que têm sido francamente descuidadas, até no contexto da crise sanitária, tem sido a sociedade civil que tem tido a tal solidariedade e respostas de solidariedade muito interessantes, tem havido alguns Estados que de facto têm tido boas práticas, mas questões tão importantes como traduzir algo tão simples, não é? Como a necessidade de traduzir as medidas de proteção básica ao nível sanitário, não foi feito por todos os Estados e, portanto, nós temos grupos de elevada vulnerabilidade, não só ao nível dos migrantes regulares, mas também, sobretudo, dos irregulares, para além também de um grupo particularmente vulnerável, que é o grupo das crianças. E, portanto, desde questões tão pragmáticas e graves, em termos dos efeitos que têm, que é não só a proteção ao nível sanitário, que podem ser as menos, enfim, suscetíveis, porque os grupos mais idosos o serão, mas ao nível, por exemplo, da educação, como nós sabemos, não estão nos melhores sítios, não têm, de facto, os melhores equipamentos e o melhor acesso à internet e, portanto, muitos, então, na componente dos migrantes adultos e irregulares, em situação de irregularidade, nem sabemos onde estão. E, portanto, tem havido, de facto, aqui situações críticas e por isso me parece que aqui esperemos que de facto estas prioridades, que são prioridades importantes, não minimizem a importância e a relevância destas duas áreas que eu referi.
Obrigada. Muito obrigada. Doutora Isabel, para terminar. Para terminar, e muito rapidamente, se eu pudesse fazer uma lista de desejos em relação àquilo que a Europa poderá vir a ser, pensaria em requisitos. E o primeiro requisito talvez fosse o requisito de melhor coordenação interna e melhor cooperação internacional. Todas estas matérias, quer no plano da saúde, quer no plano económico ou financeiro, são demasiado complexas para serem unilateralmente resolvidas. E por isso estas dimensões da coordenação interna e da cooperação internacional, independentemente das crises do multilateralismo, independentemente de todos os anúncios de fins de projetos coletivos, continuam a ser importantes e é impensável hoje em dia que são geríveis unilateralmente e em pleno isolamento. O segundo requisito que eu talvez pedisse, se essas coisas se podem pedir naturalmente, seria a do maior protecionismo da União Europeia em relação aos tais setores estratégicos sobre os quais assenta a independência da Europa e a independência da União Europeia e dos Estados-membros que a compõem. E que já os enunciei, os da indústria, da energia, das comunicações, por aí fora. Um outro desejo que faria era o de uma política europeia e nacional, em termos de Estados-membros, dos 27 Estados-membros, profissionalizada. Na sequência da crise financeira de 2008-2009, todos nos lembramos de muitas manifestações contra os peritos, contra o político profissional, contra os especialistas. O próprio primeiro-ministro britânico fez aquela afirmação que ficou muito conhecida, que estávamos todos fartos de peritos. E estas matérias, justamente dada a sua complexidade, requerem a presença de peritos e de peritos no apoio técnico e especializado à tomada de decisão. Portanto, a política profissional apoiada em especialistas é crucial para um futuro construtivo e útil da Europa. Um outro requisito poderia ser o de encontrar mecanismos de decisão mais rápidos. Já existem no plano económico e financeiro, já existem muitos desses mecanismos, mas em relação a outras políticas setoriais isso não é tão evidente e, portanto, um fast track de decisão em situações de crise é também fundamental. E talvez o último requisito seria o da comunicação. A União Europeia tem que encontrar uma nova semântica, tem que encontrar uma nova forma de comunicar, porque se não comunicar de uma forma mais fácil, sobretudo com os cidadãos, vai ter problemas em gerir essa percepção de uma instituição útil e de uma instituição solidária ou responsável e capaz de agir coletivamente. Eu dou só um exemplo, para concluir muito rapidamente, só um exemplo de um documento que vi esta semana, que é o roteiro para o Fundo de Reconstrução. E o roteiro para o Fundo de Reconstrução, que está disponível online, tem uma folha de rosto com 2 logos, um à direita e um à esquerda, e um título. Roteiro, o título está em inglês, que é o roteiro para o Fundo de Reconstrução, depois tem um subtítulo, e os 2 logos, um é da Comissão Europeia e outro do Conselho Europeu. Quem olhe para este documento, um cidadão comum que queira consultar e olhe para aqueles 2 logos, provavelmente não vai perceber o que é que aquilo é. Ou seja, é um documento descaracterizado, é um documento que perde a sua identidade, porque não houve esse cuidado, e não é por estarem todos em teletrabalho, não houve esse cuidado de atribuir uma autoria que está lá, mas está sob a forma de um logo, de uma imagem, que pode parecer muito moderno, mas do ponto de vista da comunicação para um cidadão comum, se calhar significa pouco. A mim, como investigadora, confesso que não me impressiona nada e causa-me as maiores reservas este tipo de inovações. Portanto, uma boa estratégia de comunicação e uma narrativa adaptada às necessidades e às expectativas, acho que seria essencial. Muito obrigada. Muito obrigada. Gostaria de agradecer aos nossos 3 oradores por terem aceito o convite e pelas excelentes intervenções e interessantes intervenções. Também gostaria de agradecer à nossa audiência pelas questões interessantes que colocaram e que deram vida também a este debate e foram parte deste debate. E relembrar que a aproximação decorrerá, portanto, já na próxima quinta-feira, 2 a 8, dia 21, também às 6 horas, e será sobre o espaço euroasiático em tempos de Covid-19 e contará com a presença do professor Dr. Vasco Rato, do professor Dr. Luís Tomé, da professora doutora Licínia Simão
e também contará com a moderação da doutora Kátia Miriam Costa. Muito obrigada e boa tarde e mantenham-se seguros.